Com a reabertura da janela de transferências e o Goiás prometendo pelo menos 7 reforços, para a sequência da temporada, algumas alternativas interessantes, não para serem titulares, enfim, eu vejo a Série B desse ano com um nível técnico inferior, mas para a composição do elenco, digamos, uma certa aposta na segunda divisão, a gente poderia encontrar algumas boas alternativas, até mesmo, por que não, chegando e sendo uma surpresa, enfim, acabar pegando essa vaga como titular. No vídeo de hoje, quero trazer aqui 6 boas alternativas que vêm se destacando por equipes na Série B do Campeonato Brasileiro e poderiam ser soluções reais, não negociações muito caras, como por exemplo jovens do esporte que tem contrato longo, do Ceará. Acho essas negociações um pouco mais complicadas, quero comentar com vocês no vídeo de hoje, mas outros jogadores que vêm fazendo boas partidas, pelo Juventude, pelo Tombense, pelo Criciúma, enfim, quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Caso você tenha uma indicação também, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quero passar o recado também do nosso apoiador do canal, que é a Sorte GoBet, casa de apostas esportivas para você palpitar os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro nesse próximo final de semana. Lembrando, o jogo do Goiás na segunda-feira, a partir do domingo você já encontra todas as cotações também lá na Sorte GoBet do duelo contra o Coritiba. Teremos no domingo Corinthians e Red Bull Bragantino, com uma vitória do Corinthians em casa pagando 2,26 a cada real apostado, um empate 2,56, Botafogo e Vasco da Gama, uma vitória do Botafogo em casa 1,63 a cada real apostado, Atlético Paranaense e Palmeiras com um empate nesse compromisso pagando 2,65, Atlético Mineiro e América, o clássico no estádio Mineirão, eu acho, 1,43 a vitória do Galo em casa, Cuiabá e Santos também com um empate, ótima cotação a 2,52. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto do WhatsApp, já vai lá, fala que você veio aqui pelo Goiás News para registrar a sua aposta, ou também pelo site para você conferir todas as outras cotações. Vou deixar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, que você encontra também a Sorte GoBet no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre alguns bons destaques na Série B do Campeonato Brasileiro, essa Série B que, diferentemente dos últimos anos, não conta, digamos, nem com aqueles clubes mais badalados do G12 do futebol nacional, muito menos com equipes extremamente qualificadas. Eu vejo o Ceará e o Sport em relação a elenco melhores, mas se você comparar assim, quantos jogadores do Sport seriam titulares hoje no Goiás ou no Cuiabá ou no Coritiba na Série A do Brasileirão? São poucos, tanto do Ceará quanto para o Sport. Então, para a Série B do Campeonato Brasileiro, são jogadores úteis, mas você colocando esse cenário em uma primeira divisão é totalmente diferente, e isso vale para todos os outros, tanto Vitória quanto Vila Nova também, que começou muito bem, o Novo Horizontino, enfim, como eu falei, não que eles estejam, não é mal, não é isso, não quero dizer isso, mas que em relação a nível técnico, dificilmente alguns jogadores desses clubes, 5, 6 de cada uma das equipes, chegariam em uma primeira divisão para serem titulares e de fato fazerem a diferença. Como por exemplo, existem alguns bons jogadores, porém mais caros, e eu não vejo o Goiás nesse momento da janela de transferências fazendo esse caminho de uma compensação financeira muito mais alta, Como por exemplo no Atlético Goianiense, a gente tem bons jogadores também, tem o Shailon, tem o Luiz Fernando, o Eric no Ceará, só que ele já tem um encaminhamento também com o Sport, com o São Paulo pro ano que vem, nem irei colocar nesse vídeo também. No Sport tem o Wagner Love, que seria um centroavante também interessante, mas acho difícil também ele querer sair do Sport agora nesse momento. O próprio Luciano Juba, que já tem também um outro acerto com o Bahia. Então esses jogadores, digamos, que todo mundo já conhece na Série B do Brasileirão, ou que tem contrato muito longo, que já são caros, já tem uma definição para 2024, eu não irei mencionar nesse vídeo. Pegar com jogadores, digamos, fora do senso comum, nessa Série B do Campeonato Brasileiro, não são craques, mas para o Goiás, que precisa até de jogadores para a composição do elenco, talvez uma outra aposta que visando esse ano poderia ser uma alternativa. Lembrando, o Goiás precisa se reforçar para ser titular. Se não for possível, pelo menos buscar aqueles jogadores que venham fazendo um bom ano. Quero começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o zagueiro, o Danilo Boza. Ele que tem 25 anos de idade, é natural do Mato Grosso e atualmente vem fazendo uma boa temporada no Juventude. Soma até aqui 26 partidas com um gol marcado, serão na Série B do Campeonato Brasileiro, 14 jogos e uma bola na rede. O Danilo, que geralmente ele atua mais pelo lado direito, porém também faz o lado canhoto. Vou deixar aqui o seu mapa de movimentação também, segundo o SofaScore, nessa Série B. Acharia uma boa alternativa, muito por conta dessa sua versatilidade. Ainda é muito jovem, tem só 25 anos de idade e foi titular em todas as partidas do Juventude nessa Série B do Brasileirão. Juventude que começou muito mal, perdendo para todo mundo, depois encartou uma sequência ali de 5 vitórias consecutivas, atualmente vem vivendo ali entre altos e baixos, mas tentando buscar essa parte de cima da tabela, poderia ser uma alternativa. Ele que tem contrato no Juventude até dezembro de 2025. Destro, 1,84 m de altura, revelado nas categorias de base do Mirassol, passou também no Braga em Portugal,
no Brasil, no Figueirense em 2019, em 2020 um bom campeonato paulista pelo Mirassol, foram 24 jogos ali naquele comecinho do ano, com 4 gols marcados, inclusive foi até para o Atlético Paranaense, onde realizou 5 partidas e 1 gol marcado. Passou em 2021 no Santos, realizou 22 jogos, não deixou assim uma grande impressão, voltou para o Juventude em 2022, foi repassado ao Vasco da Gama na Série B do ano passado, com mais 17 jogos, também não conseguiu convencer, e agora em 2023 no Juventude. Acharia uma opção interessante, que vem de um bom momento, já tem experiência também em outros grandes clubes, né, no futebol nacional, e não seria, por exemplo, uma negociação tão cara. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar também sobre um outro zagueiro, esse que já foi procurado pela diretoria do Goiás, ainda para a disputa da Série A do ano passado, em 2022, que é o zagueirão o Rafael Thierry, já experiente também, 30 anos de idade, atualmente de novo sendo uma referência, né, ali atrás no esporte, 36 jogos no ano com 5 gols marcados. É um jogador que sempre tem essa característica de ser um artilheiro, um líder, né, dentro de campo. Foi titular em todos os seus jogos até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. E assim, dos seus 36 jogos no ano, ele levou apenas 7 cartões amarelos, nenhum na Série B do Brasileiro. Uma zaga do esporte que já vem formada, né, pelo Rafael Thierry e o Sabino. Como eu gostaria do Goiás de contar com jogadores, não que jogadores ruins, óbvio que não, mas assim, tem uma regularidade. O Sport, se eu não estiver enganado, ele vem com essa mesma zaga desde 2021, né? Naquela Série A, o Sport caiu, mas se eu não estiver enganado, ele teve a 8ª melhor defesa da Série A do Brasileirão. Foi ano passado também assim na Série B, com o Rafael Thierry e o Sabino, né? Pelo lado esquerdo, e agora em 2023 não é diferente. Outra negociação difícil. Tem um contrato com o Sport até dezembro de 2024, mas na minha avaliação chegaria também para disputar uma vaga como titular. Um jogador que, na minha opinião, também tem bastante espaço em uma primeira divisão e já teve essa procura para a temporada de 2022. No ano passado, pelo próprio Sport, foram 48 jogos, com 2 gols marcados e 2 assistências. 1,90 m de altura, destro, geralmente joga ali mais pelo lado direito, revelado nas categorias de base do Grêmio, passou aí também no Boa Esporte, no Atlético Goianiense, né, sem jogar na temporada de 2014, um bom ano pela Chapecoense em 2018, 2019 também no Grêmio foi importante ali na composição do elenco, 2017, né, no Grêmio na composição do elenco, onde foi campeão inclusive da Copa Libertadores e desde 2019 defendendo as cores do Sport. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa sobre o Rafael Thierry e outras alternativas, né, para a zaga na sequência do ano. Indo agora para o meio de campo, quero fazer uma indicação aqui de um jogador diferente. Pouco conhecido, né, no cenário nacional, enfim, mas que na minha avaliação também poderia ser uma solução interessante, que é o Matheus Friso, ele que pertence à Tombense, 24 anos de idade, e nessa Série B até aqui soma 13 partidas com 1 gol marcado e 1 assistência. Vem de uma boa média, geralmente ele faz mais ali a função pelos lados do campo, né, quase como um meia esquerda, caindo para dentro. Vou deixar aqui o seu mapa de movimentação, segundo o SofaScore, nessa atual temporada, e soma uma média muito boa, né, de 7,12, a média geral, segundo o SofaScore, nessa segunda divisão. 1,82 m de altura, ele que é canhoto, estava no Grêmio, né? Ainda tinha um contrato no Tricolor Gaúcho nos últimos anos, acabou rescindindo para fechar com a Tombense na temporada passada. Então, possivelmente, a Tombense, que é do Eduardo Uran, né? Um dos principais empresários do futebol mundial, possivelmente tem um contrato longo por lá, mas não seria nenhum absurdo, por exemplo, imaginar a sua contratação nessa metade da temporada. Revelado nas categorias de base do Grêmio, passou também muitos anos no São Paulo, né? De 2015 até 2018, quando estreou no profissional do Grêmio em 2019. 2020 passou no Atlético Goianiense, foram 5 jogos somente, no Vitória também naquele mesmo ano, no Botafogo em 2021, até que bons números de jogos, mas em 33 jogos, apenas 1 gol e 1 assistência. 2022 voltou para o Grêmio, realizou apenas 1 jogo e finalizou a temporada na segunda divisão pela Tombense. E agora em 2023, pegando seus números em geral, né, durante o ano, 29 jogos, 4 gols e 5 assistências, jovem, 24 anos de idade, acho que poderia ser uma boa alternativa, não que o Goiás precise agora, o Goiás precisa de revelações, jogadores já consagrados, né, com carimbo na Série A do Campeonato Brasileiro, mas para as próximas temporadas, por que não, gostaria de ver aqui o Matheus Friso no Goiás. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse jogador, e só para não passar batido, um outro jogador da Tombense que eu gosto bastante é um Marcelinho, ele que é revelado nas categorias de base do Palmeiras, passou também na base do Cruzeiro, ele que é de Anicuns e Goiás, já fez 5 gols nesse ano, tem apenas 20 anos de idade, um golaço contra o Palmeiras também na Copa do Brasil, gosto muito desse jogador, mas para ser uma aposta lá pro ano que vem, acho que o Marcelinho seria uma boa alternativa, pode opinar aqui
aqui embaixo também. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um outro jogador, esse que eu já comentei aqui no canal, que é no caso o Felipe Matheus. Ele que tem 32 anos de idade, pertence ao Criciúma. Nessa atual temporada soma 6 gols e 7 assistências em 31 jogos pelo clube catarinense. Na Série B do Brasileirão são 6 assistências e 3 gols marcados em 13 jogos. Realmente números excepcionais do jogador do Criciúma até aqui. Tem um contrato até dezembro dessa temporada de 2023. Geralmente ele atua ali quase como um meia esquerda. Vou deixar aqui o seu mapa de movimentação. Pega muito bem na bola, canhoto, tem uma boa visão de jogo, boa batida em cobranças de escanteios, também em cobranças de falta. Gostaria de ver esse nome aqui no Goiás. Não sei se para ser titular em uma Série A de Campeonato Brasileiro, mas que de fato dentro da realidade financeira, um jogador que vem de uma boa fase na Série B do Brasileirão, pode ser uma alternativa interessante. No ano passado, pelo próprio Criciúma, também fez uma boa Série B do Campeonato Brasileiro, apesar de números discretos em 2022. Pegando seus números apenas na segunda divisão, 36 jogos, 1 gol marcado e 5 assistências. Também foi um titular absoluto, sempre importante ali na construção de jogadas do Criciúma, né? Foi o nome também mais relevante após a saída do Marquinhos Gabriel, que trocou o Criciúma pelo Goiás, né? Na Série A do ano passado. Marquinhos Gabriel, que também nessa atual temporada vem de novo jogando bem lá no Criciúma. Sobre o Felipe Matheus, ele é revelado nas categorias de base do Grêmio Mauaense, no interior de São Paulo. Sempre rodou por ali, né? Ferroviária, São Bernardo, Boa Esporte também, em 2016, onde ele fez uma boa temporada naquele ano, se eu não estiver enganado, foi na Série C do Campeonato Brasileiro. 2017 também foi um nome interessante, na Série B pelo Boa Esporte. 2018 jogou no Juventude, na Ferroviária, no Figueirense em 2019 também, na Série B, com 32 partidas e 4 gols marcados, e está no Criciúma desde 2021. Naquela ocasião, o Tigre ainda, né, na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Felipe Matheus, ele que teve umas especulações nas redes sociais, segundo informações do jornalista, né, o Mário Ramos não foi o nome procurado pela diretoria do Goiás na sequência do ano. Seguindo com o nosso vídeo, quero falar sobre outras opções para centroavantes, outra posição que o Goiás irá buscar no mercado, né, para a sequência da temporada, e alguns jogadores que vêm fazendo boas participações até aqui no ano. Quero começar falando sobre o Paulo Vitor, centroavante que eu não conhecia, mas que nessa atual temporada também vem fazendo um bom ano com a camisa do Ituano. Ele tem 22 anos de idade apenas, 1,80 m de altura, canhoto e tem contrato no Ituano até dezembro de 2024. 29 jogos no ano com 6 gols marcados e 1 assistência. Pegando seus números apenas na Série B do Brasileirão, já são 4 gols em 11 participações. Um centroavante que tem bastante mobilidade, né? Geralmente cai ali mais pelo lado esquerdo do campo. Até começa a Série B ali até sendo reserva, mas nos últimos jogos pegou embalo, marcou gols aí contra o Ituano, Atlético Goianiense, 2 contra o Londrina também. Então dos seus últimos 5 jogos, né, marcou 4 gols, um nome interessante também, com uma boa categoria de base. Ele passou tanto no Flamengo quanto também no interior de São Paulo e iniciou no profissional no Atlético Paranaense ainda na temporada de 2020. 2021 no Joinville, 3 gols em 28 jogos. No ano passado, bem também, no começo do ano no Brasil de Pelotas, ainda emprestado pelo Atlético Paranaense, 4 gols em 24 jogos. Termina a temporada vestindo a camisa do Operário na Série B do Brasileirão, com 18 partidas e 4 bolas na rede. Então, Paulo Vitor também outro jogador menos conhecido, mas tem apenas 22 anos de idade, canhoto, 1,80 m, boa velocidade. Acho que também seria uma boa alternativa para a sequência do ano, como falei, mais como uma aposta, nada de grandes craques ou algo nesse sentido, mas um nome para a gente ficar de olho no mercado. E agora em 2023 também começou bem no Ituano. E para falar sobre um nome mais experiente do Juventude também, lá para a função de centroavante, é o Rodrigo Rodrigues. Ele que tem 27 anos de idade. No ano passado já havia sido um nome muito útil, né, na Série B do Brasileirão, vestindo a camisa do CSA. Ele marcou 20 gols em 51 jogos no ano passado pelo Azulão de Maceió. Agora em 2023, no Juventude já soma 11 gols em 26 jogos, sendo na Série B do Campeonato Brasileiro 5 bolas na rede em 14 atuações. Tem um contrato até dezembro de 2024 lá no Juventude. Ele que é destro, 1,91 m de altura, muito forte fisicamente, mas um jogador que é rápido, veloz, principalmente ali naquelas bolas em contra-ataque, saindo na cara a cara com o goleiro, tocando por cima, tocando para um lado. Enfim, acho um jogador muito interessante também. Já havia despertado a atenção, né, do futebol nacional
no ano passado pelo CSA. Vou pegar aqui os seus números só na segunda divisão do ano passado, o CSA que acabou sendo rebaixado, mas sendo no Rodrigo Rodrigues uma das suas poucas esperanças, né? Foram 9 gols em 29 participações. Revelado nas categorias de base do Bahia e também no Palmeiras, né? Passou ali em 2011, começou no profissional do próprio Bahia na temporada de 2016. Passou no Ferroviário, no ABC também, onde fez um bom começo de ano em 2019, com 9 gols em 27 jogos, e foi para o Atlético Goianiense. Olha só, acho que já é o terceiro jogador, né, que eu falei aqui que já passou no rival, nem sabia, não lembrava dele. 16 jogos e 4 gols marcados naquela Série B. Jogou também no Paraná, no Vila Franquense, na segunda divisão em Portugal em 2021, chegou ali no finalzinho do ano, só para a composição do elenco no CSA, e em 2022 tendo maior destaque. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários também a respeito do Rodrigo Rodrigues. Tem o Nenê, que na minha opinião seria um titular incontestável hoje no Goiás, mas não irei colocar ele aqui no vídeo, mais por conta do seu contrato, enfim, não acho que ele iria fazer isso, de deixar o Juventude agora e ir para um outro time na Série A do Campeonato Brasileiro, mas, como eu falei, seria titular nesse elenco muito modesto do Goiás, né, de a gente pegar alternativas, enfim, como pode dizer, de nível técnico, de pensar o jogo, de bater na bola. Acho que o Nenê, ainda hoje, com mais de 42 anos de idade, é um dos poucos que sabem fazer isso no futebol brasileiro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você tem uma outra indicação, pode opinar aqui também. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Na tela final, né, outros conteúdos que eu já gravei aqui no final de semana. Se inscreva, ajudar a gente a chegar nessa marca de 8 mil inscritos, que já está bem próximo. Esse canal 100% dedicado ao maior do Centro-Oeste. Tem o nosso canal de cortes também, convido você a conhecer ele, se inscrever, ajudar a gente a chegar nessa marca de 1.500 inscritos em nosso canal alternativo também. E o apoiador do canal, a Sorte Gobet, você encontra o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!